Tá gravando. Maravilha, então. Então, sejam todos bem-vindos a essa apresentação do grupo de quem vai ser a Isadora, a Daiele e A Andressa. A Andressa, que vão apresentar sobre o século XVII na poesia inglesa. Vocês escolheram o poeta George Herbert, é isso? Isso. Então tem que ficar atento também lá, Isadora. Provavelmente os que chegarem atrasados vão mandar, vai aparecer um linkzinho, né, para você aceitar eles aí, se chegar alguém. Uhum. E você tem o slide ou tá com a Daiele? Tá com a Andressa. Tá comigo. Tá com a Andressa? Eu já apresento, só um minutinho. Então, maravilha. Então, o tempo é de vocês. Depois a gente vai fazer uns comentários, umas perguntas e a turma vai poder participar também. Então, vamos lá. Quantos minutos quer de apresentação, professor? Olha, normalmente era de 25 para cima, daí mais um pouco de comentário. A gente normalmente usaria uma aula para comentar a atividade, tudo, né? Mas fiquem à vontade. Acho que agora aí até um pouquinho antes das 10 dá tempo. Mas então, se vocês usarem menos, não tem problema, a gente preenche o tempo debatendo depois. Uhum. Boa noite, então, pessoal. O nosso grupo vai falar sobre o século XVII, mais precisamente sobre a poesia de Agony, do George Herbert. A gente vai falar um pouco sobre o contexto histórico, os movimentos literários, a vida e a obra do George Herbert. Sobre a poesia também, faremos a análise e vamos comentar sobre a atividade que a gente fez para uma determinada turma. Então, iniciando ali pelo contexto histórico, né? O que estava acontecendo na época, quando ele escreveu esse poema, se tratava de duas revoluções, a Revolução Puritana e a Gloriosa. A puritana era como se fosse uma briga entre religiões. Havia o rei, que era católico, e havia o povo protestante, que eram os evangélicos. E entre eles aconteceu a então chamada Guerra Civil, onde o rei ele perde a guerra e como sentença ele acaba sendo decapitado. No caso, porque ele perdeu a guerra, ele foi condenado à morte e foi decapitado. Até quando houve essa decapitação, as pessoas, os católicos que seguiam, né, o rei, no caso, eles tinham ele como soberania. Para eles, para o povo católico, o rei, ele era como se fosse Deus. Ele tinha um poder divino, né? Aí tem trechos ali onde eu li também que eles chegavam a encharcar os panos e toalhas com sangue quando ele morreu, para levar para casa e tal, porque eles achavam que o sangue era milagroso e era realmente o sangue de Deus. Essa é a Revolução Puritana. Aí, por causa da Revolução Puritana, se deu a Gloriosa. A Gloriosa, por que esse nome? Porque não teve guerra, não teve mortes, tiro, então, enfim, como teve a Puritana, que durou 6 anos, no caso. A Gloriosa é onde assume, né, a rainha Maria Stuart. Ela e o seu marido são protestantes, eles assumem o reino, só que para eles assumirem, o parlamento faz eles assinarem como se fosse uma carta, parecido com a Carta Magna, assim, deixa eu ver, é o Bill of Rights, acho que é isso como que fala. Bill of Rights. Isso, que significa que a Inglaterra tem um rei, mas quem governa é o parlamento, e isso acontece até hoje. E também, com a Revolução Gloriosa, veio o habeas corpus, né, que traz o direito do indivíduo. Então, basicamente, as revoluções que estavam ocorrendo nessa época eram as revoluções especialmente religiosas. Eram políticas, mas eram especialmente religiosas. O que traz também o que o Jorge ele traz muito para o poema que ele escreveu. Acho que seria isso, só uma passadinha.
Então, em relação aos movimentos literários dessa época, a poesia é o gênero de grande destaque desse século, né? Houve também a questão da tradução da Bíblia para o inglês, com a coroação do Jaime I. Essa Bíblia ela tinha uma linguagem simples, rica em alusões, sem ritmo peculiar, repetições e paralelismos. Em 1611, então, acabou os trabalhos, houve a terminação dessa Bíblia, e essa obra ela foi um ponto de referência para muitos novos leitores e escritores. A influência da religião sobre a literatura inglesa ela é muito grande nessa época e ela é concentrada nos temas o homem, Deus e o universo. Além disso, também a gente tem a questão da poesia metafísica, que tem como característica principal a sagacidade, e surgiram alguns nomes também nessa época, que são o John Donne e o George Herbert. O John Donne ele se destaca pela poesia ser contrasta vigorosamente com a cavalheiresca, e o Herbert segue essa mesma linha, porém ela é um pouco mais contida. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o George Herbert, que é o escritor do nosso poema. Bom, ele nasceu no dia 3 de abril de 1593, em Gales, no Reino Unido. Ele era um dos 10 filhos de uma família rica e também artística. E a sua mãe, ela era patrona literária e também era uma grande amiga do John Donne. Herbert, ele estudou na cidade de Cambridge, no Reino Unido, um bom tempo ali na sua adolescência, e ele também atraiu a atenção do rei. E quando ele atraiu essa atenção, o rei chama ele para servir brevemente o parlamento. Daí ele serve ali até a morte do rei. Daí, depois da morte do rei, ele tem o interesse em se tornar padre. Pode passar, Andressa, para o próximo. Então, ele é um dos melhores poetas religiosos de qualquer época, como diz ali no slide. Quando novo ainda, ele também foi admitido no Trinity College por ter uma excelente educação e também pelo objetivo ali que ele tinha de se tornar padre. Quando ele entrou lá, ele se tornou orador da universidade. Ele também se tornou fluente em latim e grego, e daí ele começa a escrever os seus primeiros versos e tudo mais, quando ele se torna fluente nessas línguas. Herbert, ele é nomeado depois de algum tempo para servir uma paróquia em uma vila rural, onde ele fica por um tempo de 3 anos, quase até a sua morte. E ele morre com 39 anos, vítima de tuberculose. Acho que é o outro, Andressa. Mas... Qual? É a obra. É esse aí. Uhum. Então, em relação à obra, como a gente já citou anteriormente, ele é conhecido pelos poemas metafísicos, faz parte dos poetas do século XVII. As obras do George Herbert, ela é marcada pelas metáforas. Ou ele usava de metáforas novas e inusitadas, ou ele usava de metáforas já existentes, só que ele utilizava elas de uma maneira diferente. E ele era ao contrário, ao avesso dos escritores da época, porque ele tinha uma linguagem simples, ele encontrava as metáforas nas experiências do cotidiano, e os autores daquela época, eles utilizavam de uma linguagem mais aprimorada. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre... A gente vai, na verdade, colocar a poesia para vocês escutarem. E a Dai vai colocar, eu acho. Uhum, só um minutinho. E aí eu vou passando conforme os estrofes. Tá, play.
Não sei se vocês estão ouvindo aí, eu não estou ouvindo nada aqui. Não tocou? Não foi? Não foi. Ainda não. É difícil pelo clássico não compartilhar áudio, né? Bah. Fechou. Deixa eu tentar de outra forma. Só um minutinho. Tá. Tenta pôr pelo celular. Daí. Eu acho que acredito pelo celular é melhor. Eu vou colocar. E eu acho que... The agony. Tá dando? Agora deu. Philosophers have measured mountains, fathomed the depths of seas, of states and kings, walked with a staff to heaven, traced fountains. But there are two vast, spacious things, the which to measure doth more behoove. Yet few there are that sound them, sin and love. Who would know sin, let him repair unto Mount Olivet. There shall he see a man so wrung with pains, that all his hair, his skin, his garments bloody be. Sin is that press and vice which forceth pain to hunt his cruel food through every vein. Who knows not love, let him assay and taste that juice, which on the cross a pike did set again abroach. Then let him say, if ever he did taste the like. Love is that liquor sweet and most divine, which my God feels as blood, but I as wine. Então agora a gente vai para a análise. A gente vai começar com o primeiro estrofe. No primeiro estrofe, então, o Ebert, ele comenta sobre essa busca do homem pelo conhecimento empírico, e para ele as únicas coisas que são dignas de exploração são o pecado e o amor, quando ele fala two vast passions things, duas coisas vastas e espaçosas. Segundo ele, o pecado e o amor, elas são verdades aprendidas pela observação, ou seja, para conhecer o pecado, a gente tem que olhar para o Getsemane. Esse Getsemane é o local em Jerusalém onde Jesus e os seus discípulos, eles oraram antes da crucificação dele. E ele fala o seguinte no poema: See Christ crushed, to know love, look to the cross, see Christ pierced. See and taste, the Lord is good. Veja Cristo esmagado para conhecer o amor. Olhe para a cruz, veja Cristo transpassado. Veja e saboreie. O Senhor é bom. Então, agora eu vou fazer da segunda estrofe a análise. Então, aqui na segunda estrofe, ela ficou um pouco desproporcional, fora de ordem, mas eu vou pedir para que todo mundo vá na linha 5, ali onde fala amém. Então, ali no caso, diz o quê? Que Cristo está no centro do poema, no verso 9 e 10, né? Que eu digo que está fora de ordem. Ali na terceira linha, também diz sobre o Monte das Oliveiras. O que é isso? O Monte das Oliveiras, ele é um jardim que está localizado em Jerusalém. Esse local é onde fica esse Getsemane que a Andressa citou anteriormente, né? Ou lagar. E o que significa esse lagar? É o local onde eles utilizavam para espremer as uvas, no caso, para fazer o vinho. E aqui eu vou ler a citação de Isaías, capítulo 63, versículo 3a. Sozinho pisei no lagar, e entre os povos ninguém foi comigo. Então, ali, a relação que o George faz com o poema é que o lagar, né, como eu falei, é um local onde eles espremem a uva. E o que a gente pode relacionar? O dia da vingança, como diz lá no Antigo Testamento, que é o local onde os inimigos de Israel espremem Cristo por conta do pecado do povo. Então, a gente pode relacionar ali, até fala logo no final dessa estrofe, sobre ensanguentado, né, que ele fica todo ensanguentado quando eles pisam ali nele, no caso. Ou seja, o Cristo ele vira vinho, digamos assim, o sangue de Cristo é o vinho que a gente toma, segundo a Igreja Católica. Então, essa relação bem católica ali na segunda estrofe do poema. Eu vou falar da terceira, então, terceira estrofe. Ali na terceira estrofe, então, a gente pode notar que ele faz meio que uma provocação ao que estava acontecendo na época, com todas as revoluções, né? As pessoas tendo aquele desrespeito, ou talvez não mostrando o amor total que sentiam por Deus, não sabendo o real significado. E a tradução diz que o amor é aquele licor doce e mais divino que meu Deus sente como sangue.
mas eu tenho como vinho. O que Cristo experimentou como o sofrimento amargo. Nós experimentamos como a doçura. Então, ele mostra que eles não estavam vendo isso, né? Eles estavam, assim, pelo lado de católica, brigando com o evangélico e deixando praticamente Deus de lado. Eles estavam lutando pelos interesses deles. E ali ele faz essa crítica, né, ao que estava acontecendo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a atividade que a gente pensou em propor. Em um primeiro momento, então, os estudantes eles vão ser expostos ao objetivo da aula e isso será dado através de um slide. Depois disso, haverá uma explicação oral sobre o poema metafísico, principalmente esse poema que a gente acabou de apresentar, e algumas características importantes nele, como é o caso das metáforas. Depois a gente pensou em reunir esses alunos em grupos de 4 pessoas e explicar de forma separada para cada grupo. Depois a gente pensou em fazer com que os alunos investiguem, dando somente o nome do autor e do poema, e que eles consigam trazer o máximo de informações possíveis para a sala, e haverá recompensa, então, para a equipe que conseguir mais informações. Enquanto eles pesquisam, a gente pensou em colocar alguma música, e depois da pesquisa, a gente pensou que eles poderiam fazer cartazes sobre o que eles conseguiram pesquisar, e uma discussão com o restante da turma para ver o que cada um pesquisou, o que eles conseguiram encontrar, e assim por diante. E aqui estão as nossas referências. Maravilha, maravilha, muito bom. Deixa eu só ver aqui eu estou com o trabalho de vocês aqui no final. Deixa eu só pegar aqui na atividade lá. Teria que vamos começar de trás para frente, né? Vamos ver então como é que foi proposta essa atividade. Então vocês vão dividir eles em grupos, em 4 pessoas, é isso? E vão fazer com que eles façam uma pesquisa. Deixa eu ver aqui. After this, there will be an oral reading and explanation. Tá, vocês vão explicar sobre o poema metafísico, a agonia, as metáforas, e aí, como vai separar eles em grupos, eles vão pesquisar sobre o quê mesmo? Sobre o autor e o poema, é isso? Isso. A gente pensou numa aula bem dinâmica, assim, enquanto essa pesquisa ocorrer, a gente vai colocando o poema, quem sabe, em segundo plano, para eles já irem socializando e tal. E até pôr Ser algo uma bem dinâmico. música Igual, de na fundo. verdade, as suas aulas que você fez com a gente achou legal. A aula não dá para dizer que é aula, né? Mas tudo bem. Mas é isso aí, é uma boa estratégia, porque aí você envolve eles. Engraçado que esse poema aqui, quando vocês têm eles, vocês devem ter percebido que é uma escrita mais antiga, né? Skin, Sim. por exemplo, hoje em dia você só tem um N no final, né? Lá ele tinha 2 N's e um E. As várias grafias de sangue, né? Blood, o jeito que ele escreveu lá, né? Do século XVII. Muda muita coisa, né? Quando os puritanos vieram para colonizar a América, eles trouxeram o inglês que era falado lá no século XVII. E por isso que se fala diferente inglês americano do inglês britânico. Lá continuou mudando, né? E hoje é bem diferente. Então, o inglês americano da colonização é muito mais parecido com esse inglês do século XVII, porque eles vieram de lá. Eles trouxeram para a América. Interessante essa escolha de vocês, né? Ele tem bastante poemas religiosos, mas tinha alguns que não eram tão religiosos. Foi uma escolha pessoal de vocês, esse poema? Por que vocês resolveram trazer esse poema que fala de Cristo? Bom, professor, primeiramente porque é um assunto bem diferente, né? Eu mesma nunca tinha visto um poema que falasse de, tipo, Cristo, assim, exatamente, sabe? Então, isso que chamou bastante a atenção do grupo. Sim. Achei boa a explicação de vocês, né, do Getsemane, a prensa, né, tanto a prensa de vinho quanto a prensa de azeite, né? Para você fazer o azeite, você tem que prensar a azeitona lá no Monte das Oliveiras, né? Então, a metáfora e o simbolismo, né, que ele também foi prensado pelos pecados do mundo. Então, o entendimento da expiação de Cristo é muito maior, do que é um sacrifício que ele fez para vencer a morte e o pecado. Então, se vocês, quem lê as escrituras, né, a Bíblia diz lá em Lucas que saiu sangue por cada um dos seus poros. Então, grande foi a agonia, né? Então, a agonia é a palavra que expressa isso,
Então, imagine você sofrendo, a ponto de as pessoas, quando estão sofrendo bastante dor, né, ela prefere morrer para que ela deixe de sentir a dor, né? Então, essa dor era tão intensa que ele não podia morrer, né? Então, esse é um dos paradoxos que tem nas escrituras, né? Porque ele era filho de um pai imortal e de uma mãe imortal. Então, ele morria se ele quisesse. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu dou porque eu quero. Então, imagine você sofrendo, querendo morrer, mas não pode morrer, né? Você tem que continuar vivo, porque você tem que terminar o sacrifício. E aí, depois ele disse, por isso que ele orou, né? Se for possível, afasta de mim esse cálice. Esse cálice é esse sacrifício que ele tinha que fazer, né? Então, tem vários simbolismos aí que ele trouxe, né, dessa cultura religiosa, né? A Bíblia traz bastante esse ensinamento, e é a palavra, né, que exemplifica bastante, né, a agonia. Ele trouxe bastante essa imagem, né, de ser prensado de vermelho, sangue tingido, né? Tanto é que as escrituras trazem depois a segunda vinda de Cristo, que também prega sobre isso, né? Quando ele vier nos céus, ele vai estar vestido de vermelho, justamente por causa dessa escritura, né? Ele pisou sozinho no lagar, então tingiu de sangue. Então, a segunda vinda de Cristo, ele vem em vermelho. Algumas pessoas não entendem isso, né? E fazem ele com outra cor lá e tal, né? Mas veja como o poeta trouxe essa religiosidade, que era uma questão muito forte do contexto histórico. A Inglaterra sofreu muita mudança, né? Toda hora tinha lá, ou era protestante, ou era católico, tinha uma briga muito grande. O rei Henrique VIII, que começou com isso, porque ele quis separar da primeira esposa, porque ele não tinha um filho homem, né? Então ele separou da Catarina de Aragão, mas ele não separou exatamente, porque o padre não conseguiu o divórcio naquela época, né? Então ele montou a igreja anglicana, e depois a filha, a rainha Elizabeth, né, assumiu, e depois o James I, esse aí, né, que já foi mais para o lado católico, e essas brigas foram acontecendo, né, anglicanos, católicos, protestantes, tudo aconteceu lá, era uma efervescência muito grande. A igreja tinha um poder muito grande junto com a monarquia, né? E depois o parlamento começou a tomar conta e as leis foram mudando. Tanto é que John Milton, que é desse século XVII também, ele trabalhava como secretário do governo do Cromwell, que era o protetor lá do parlamento, é uma pessoa, né, bem incisiva também, e ao mesmo tempo ele fazia isso, ele escrevia poemas religiosos, como a gente viu, né, na última aula lá, né. Mas, beleza, dessas metáforas que vocês trouxeram do poema, dessa linguagem, o que chamou mais atenção ali das figuras de linguagem que ele usou? Na opinião de vocês. Chama mais atenção. Deixa eu ver. Porque o Cinei está mandando mensagem, mas depois eu vejo. Acho que aquela parte, professor, realmente ali que ele é esmagado, que diz ali, da Monte das Oliveiras, daí ele fez a relação lá. Daí eu fui pesquisar o que era o Monte das Oliveiras, o que é isso, né? Daí falou que se localizava em Jerusalém, que daí ficava o Getsemane, o lagar, daí toda essa metáfora por trás, talvez esse nome, né, que ele colocou ali, o sangue que representa o vinho, né, que a gente bebe, segundo a Igreja Católica, o sangue de Jesus, né, e todos esses detalhes, assim. Vocês podem projetar o poema de novo aí, rapidinho? Andressa, você consegue? Só um minutinho. Deixa eu ver o que o Cinei está pedindo. Eu acho que ele não conseguiu entrar, né? Não, professor, não pediu acesso. Infelizmente eu não estou conseguindo. Não, ele pediu para entrar, para te mandar para ele via e-mail, eu mandei, mas ele está falando que não está conseguindo acessar. Tá, deixa eu mandar uma mensagem para ele. Você mandou, né, Pedro? Mas ele mandou aqui e não conseguiu. Tudo bem, deixa eu mandar. Tudo bem, Alcinei? Boa noite. Tranquilo. Acontece esses problemas. Depois a gente passa o conteúdo para ti aí. Não se preocupe. Isso eu falei que o professor estava gravando também, então para ele ficar tranquilo. Isso, tranquilo. Philosophers of Measured. Então, olha só que interessante, né? Isso era uma briga que já acontecia no século XVI com o Sir Philip Sidney, a gente não teve tempo de ver, mas ele fez uma primeira defesa pública da poesia. Para que serve a poesia? A gente fala, né? Vocês estão aí no sexto período, estão estudando literatura, serve para que isso aí, né? Se você se formar, se você quiser trabalhar com isso no mestrado e tal, você pega uma pesquisa e estuda, né? E pega uma bolsa e faz um concurso aí, trabalha de professor. Ou você, se você leva jeito para a coisa, você começa a escrever, vira um crítico literário, começa,
né? Que nem os professores do curso, a maioria escreve, publica sobre isso, né? E o Philip Sidney foi um dos que fez essa defesa, né? Porque tinha uma crítica lá dizendo: a poesia não serve para nada. Poesia não serve para nada, né? E ele falou que serve para muita coisa, serve mais do que o historiador e mais do que o filósofo. Olha só, né? Porque qual a diferença do filósofo e do historiador? O filósofo só faz abstração, ele fica lá dando exemplos lá, mas é um negócio muito abstrato, ele não tem um exemplo concreto, ele fica lá viajando, né, naquelas teorias deles, porque a razão, porque a emoção, porque não sei o quê. O historiador não, o historiador ele já vai e mostra os fatos. Veja Napoleão na guerra, veja tal pessoa. Né? Então, o historiador mostra um exemplo, mas ele não consegue se abstrair do exemplo para citar um princípio. O filósofo, ao contrário, ele começa a falar em princípio, mas ele não consegue dar um exemplo. E aí o Philip Sidney diz que o poeta faz os dois. Ele consegue dar o exemplo e ainda falar sobre o exemplo. Consegue filosofar em cima do exemplo. É o que a gente viu nesse poema aí, né? E a primeira linha já diz assim, né? Philosophers have measured mountains, fathomed the depths of the sea, of states of kings. Olha só que interessante essas duas primeiras estrofes, né? Então, os filósofos tentaram medir as montanhas, e esse fathom é um verbo em inglês que quer dizer medir também. É uma medida lá de 6 pés, mas quer dizer buscar a fundo a medida, tentar medir as profundidades dos oceanos, dos mares, dos estados e dos reinos. Olha como é que muda o negócio, né? Você tem como medir a profundidade do oceano? Em alguns lugares, sim, né? Hoje em dia, a gente, naquela época, né? Imagine, você naquela época, começando a navegação, e as pessoas, ainda alguns acreditavam que a Terra era plana, né? Assim que o Galileu apresentou, foi no século XVII mesmo que estava surgindo essa ideia, que você ia no fim da Terra, você caía, né, num abismo, né? Então, tanta coisa que teve que mudar aí, né? Como é que você vai medir o fundo? Medir o fundo do mar, de um rio, hoje é possível, a gente sabe, né? Agora, medir o fundo de um estado e dos reis. Olha como é que ele vai de uma coisa que é mensurável por uma coisa que é mais política. Como é que você vai medir as profundidades do Estado? O que é o Estado? A união, né, que a gente pertence aí. Você pertence ao Estado? Ou você pertence ao município? Né? O município é o que você mais se reporta, porque você tem um vereador e um prefeito, né? O Estado, no sentido aqui da união, né, do governo federal, é uma coisa inventada, uma coisa criada. Então, a federação, a gente tem que pagar lá para a União os impostos, é um negócio bem inventado, né? Então, como é que se mede a profundidade disso? E como é que se mede a profundidade dos reinados? Olha só como ele traz toda a história da monarquia, toda aquela briga política que vem trazendo, e envolvendo a conquista aqui, né? Walked with a staff to heaven. Esse staff também, né? É uma outra linguagem. O staff quer dizer uma vara, um cajado. Você andar com um cajado para o céu e traçar as fontes. Então, um cajado lembra Moisés também, né? Se for falar da parábola da Bíblia. Um cajado te dá a sustentação para você caminhar quando você está mais velho. E você também pode procurar fontes, né? Você já viu aquelas pessoas que procuram a fonte da água com a forquilha, né? Então, tem vários significados aí para você usar o staff, mas ele dá o sustento, o esteio. But there are two vast spacious things to which the measure doth more behoove. Yet two there are that sound them, sin and love. Então, essas duas coisas que são espaçosas e vastas, que é o amor e o pecado. E aí que tá, né? O que é pecado? Se você é religioso, você entende o pecado como quebrar o mandamento de Deus. Né? E às vezes as igrejas diferenciam, né? Isso é pecado isso, pecado aquilo. É diferente de uma lei civil, né? Uma lei civil é você quebrar uma lei contra o Estado. Né? Roubar, né? Prestar falso testemunho, você vai preso. O pecado, você não vai preso. Pode ser que o que você está fazendo é pecado e é crime ao mesmo tempo. Aí você vai pagar a lei da terra, mas o pecado é uma consequência divina, então vai ter um julgamento depois, né? Tem uma consequência e tal. Mas olha lá, como é que se mede a profundidade disso? Até onde você vai para entender o que é pecado? E, por outro lado, até onde você entende o que é o amor, né? Qual que é a dimensão maior do amor?
E aí volta a escritura, né? Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Então, aí você volta na escritura, né, do sacrifício de Cristo, porque ele entregou a sua vida, né? Para que ele fosse exemplo. E aí, o poema traz essa agonia, traz esse... Passa lá o slide, por favor. E continua, né? Who would know sin? Quem conheceria o pecado? Então, o poeta está questionando aí, né? Quem que vai conhecer? Aí ele dá o exemplo. Aí que volta a teoria do Philip Sidney, né? Ele traz um pouco de filosofia, um pouco da história, né? E traz todo esse argumento aí. Quem que quer conhecer o pecado? Então, vai entender o peso do pecado no Monte das Oliveiras, no Getsemane. O pecado traz dor, traz agonia. E essa agonia foi, né, como diz lá em Isaías, né? He carried our sorrows, ele carregou as nossas enfermidades, né? Foi moído por nossas transgressões e iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos curados. Então, essas pisaduras, né, as chicotadas, que é a tradução, então, sai sangue, né, de uma chicotada. Então, é bastante rico em simbolismo, e bastante religioso, mas ele tem muita coisa política aí também, né? Muita coisa que envolve o poder, né, o conhecimento que vem através da dominação religiosa, mas também dominação política. E aqui parece que ele estava se sujeitando a essa força maior, né? Ele professava a sua crença através da poesia, né? E hoje parece que a gente consegue separar isso, separar bem, né? Normalmente você vê um poema não tão específico assim, né? Você pode ter um poema com caráter religioso, mas ele também vai ter um caráter social, porque a poesia também mexe com isso. Não tem como você fazer uma coisa só sem fazer a outra. Você está ligado à sociedade, você está ligado à crença desse povo, né? As crenças que as pessoas têm. A mesma coisa eu poderia perguntar, como medir a fé, né? Como medir a crença, como medir a esperança das pessoas, né? Cada um tem uma e vai longe, Tem gente, né? que mede pelo tanto que a pessoa vai na igreja. Tem tanta coisa aí, né? Olha no final lá, to hunt his cruel food through every vein, né? Para caçar a sua comida cruel através de cada veia. Aí, novamente, faz a menção a Lucas, né? Do sangue. E aí, como vocês falaram, o sacramento virou um outro simbolismo, né? Da comunhão, né? Do corpo e do sangue, que também é um outro convênio que as pessoas fazem com Cristo, né? Que a pessoa renova o convênio, que quer segui-lo, e vira um ritual, né? Que se faz semanalmente na igreja. Mas muito bom, e eu acho que daria uma boa discussão na sala, né? Não tem escolas que não permitem essa abertura, né? Porque a gente não pode falar de religião e tal. Mas aqui, o que vocês acham? Vocês acham que daria problema discutir isso com o ensino médio, por exemplo? Levar um poema de teor cristão, assim? Eu acho que iria render boas discussões, até porque a gente segura um pouco para falar, né? E já lá no ensino médio eles estão à flor da pele. Eles soltam o que vem na boca, basicamente. Vai render muitas discussões, acredito eu. Exatamente. Tanto da política quanto da religião, principalmente da religião. Sim. E tem bastante opiniões, né? 11, não acredito que a religião acaba sendo um instrumento de tortura e de agonia, né? Que promove a agonia, ou o contrário, né? E aí que tá, ele falou do amor, né? Do amor e do pecado. Então, é como você falou, como é que você mede o amor? A prática da religião, a boa religiosidade, né? Que é cuidar das órfãs e das viúvas, né? Você pratica o amor. Se você não pratica aquilo que você está aprendendo, provavelmente você está indo contra, né? Você está promovendo o pecado. E tanto na questão religiosa quanto na questão social, se você não é um bom vizinho, se você não é um bom cidadão, se você não se importa com as leis, se você não entende de política, também você está vivendo na Terra e não está participando de nada, né? Então você acaba sendo negligente nessas partes também, não participando. Eu acho que daria uma boa discussão com os jovens aí. Maravilha. E aí, eu também estaria curioso para ver essas atividades. O mais legal dos cartazes que eles fariam seria essa discussão em sala de aula. E aí, uma coisa para terminar, como é que vocês trariam isso para o inglês, então?
depois que eles podiam fazer isso em português e tal, mas como é que eles fariam o resto? Seria a tradução, né, professor? Uhum. Que, na verdade, no meu ensino médio, no caso, acho que na maioria a gente faria a tradução nos dicionários. E hoje em dia a gente já poderia incluir a tecnologia, né? Trazer para eles e ensinar já como que eles poderiam estar fazendo a tradução, até mesmo no áudio do poema também, né? Para eles falarem, ouvirem e escreverem. Eu acho que seria nessa base. É isso aí. Maravilha. Muito bem. Eu vou dar uma olhada no trabalho de vocês escrito, então, tem algumas coisinhas para eu fazer uma observação aí. E daí eu deixo anotado já a apresentação de vocês. Se vocês quiserem me mandar depois esse slide ou colocar lá no Classroom também, eu agradeço. Tá bom, professor. Obrigada. Eu posso parar a gravação agora? Pode parar. Parabéns. Uhum.